Boa noite. Tá me ouvindo, Bru? Agora? Vocês conseguem me ouvir bem? Consegue me ouvir? Dá um joinha. Ê, muito bem. Probleminha técnico inicial, né? Foi, e agora entrou. Tá me ouvindo? Eu tô Não saiu, muito bem. não saiu o seu som mesmo. Mas sabe o que acontece, né? É aquele botãozinho que você não apertou. Tem um pequeno detalhe. Pra silenciar aqui. Deu certo aí? Deu. Você Eu me ouve, me vê também? Não deu certo mesmo de entrar no computador. não tô ouvindo bem, te vendo bem também. E Nós vamos ter que estudar mais um aí, pouco de tecnologia pra gente conseguir. tá tudo certo. O importante é que a gente conseguiu finalmente marcar essa live, que a gente está aqui, né, depois de tantas idas e vindas, né, vamos fazer, a vontade de fazer era muito grande, mas não batia, né, a agenda, enfim, o momento certo é quando tem que ser mesmo, né, e agora estamos aqui. Desde o ano passado, né? É, Mas sim, não existe atraso, né? não, No e o, tempo que tem que ser. e o campo sabe de tudo, né, Olha, a gente até fez um script, mas a uhum. gente é muito aberta ao campo, tanto a Ana quanto eu. A Ju já tá aqui. A Tô vendo Jo que ela já fala entrou. ainda, Ju está sim, sempre presente, sempre nas aulas, e a gente respeita muito a força do campo. Então, o coração pediu para trazer algumas coisas, mas se o campo pedir outra, a gente está aqui aberta a isso, né, Ana? uhum, sim, fizemos que nem, né, todo mundo prepara uma live, faz o script, aí a gente conversou, falou, tudo bem se a gente precisar mudar no meio do caminho, o importante é o que a gente precisa estar aqui, né, o que a gente precisa servir hoje Sim. para esse propósito maior. É, Então, é que nem pitch, né? A gente prepara o pitch, mas a gente que é da alma, tem jeito, é, é tem exatamente. jeito, a gente tem que respeitar, não tem E como, né? eu vou fazer live suando, porque aqui em São Paulo tá um calor, eu achava que estava no Rio Não, aqui, ainda, de tão quente aqui que também tá. tá. Aqui em Minas tá muito quente, o ar-condicionado tá dando conta. Ontem alguém me falou que deu 34 aqui. Que não é Nossa, comum, né? Assim, na região que eu tô, sul de sim, Minas, montanha, não é tão comum. Tá sim. insuportável, acho que tá geral, né? Vai ser É, suando e tomando é água. suando. Mas é assim, né, que a gente fala de trauma, geralmente, né? Suando e tomando água. Tem outro caminho? A Ju já é cliente experiente, então ela tá acostumada, né? Que É. não se. Ah lá, na Flórida nevou hoje. Ai, que Miami 24. delícia. E ela já está acostumada com o calor, né? Mas não tem como falar de trauma sem a gente pensar em ter algum grau de ativação, né? Não tem Sim, como a gente falar no campo, dar exemplos e não ressoar em ninguém, né? Até porque ninguém vem para uma live com esse tema do nada por nada, né? E nem nós não. vamos estudar trauma por acaso. É um chamado da alma. É um chamado da alma. E não se aprende trauma na história dos outros, né? Se aprende Não. trauma na própria história, né? Primeiro A gente resgate é feito com a gente. acha que aprende aqui, né? A gente Mas ali. assim, é, Eu falo muito dos meus clientes, e já falei para você muito tempo atrás, que todos os módulos, quando a gente vai fazer, né, a experiência somática, é todo um preparo. No primeiro a gente vai bem iniciante, nos outros a gente já vai mais equipada, porque assim, são dias inteiros, né, uma imersão ali, e de ativação do dia inteiro, né? Então você começa o curso subindo para depois descer, e aí dá de tudo. Tudo que é ativação que você nem imagina que é, te dá, né? Então é super importante a gente ter esse entendimento do campo, saber quando ressoa, né? Poder separar as histórias, mas também poder se identificar, porque a possibilidade da identificação, do reconhecimento é que te leva para o caminho da cura, né? sim. E com todos os equipamentos, como você falou, né? A gente estava falando de um curso, então, como a gente estuda essa área, a gente vai para o curso já ciente
que vai ter ativação, né? Até compartilhei com você, fiz um processo lindo esses dias, e o corpo reage a isso, né? Então, hoje com o corpo um pouquinho mais forte do que ontem, mas o corpo um pouquinho mais debilitado, e assim também a gente traz a proposta da live, quando a gente vai falar de trauma, também deixar esse cuidado, né? Para quem estiver aqui ou ao vivo, ou ouvindo a gravação, se tiver alguma ativação, de também encontrar esse caminho, né, na sua terapia, ou mesmo aqui com a gente, também tem um canal aberto, se quiser tirar alguma dúvida. A minha luz apagou, Bruce, você acha que ficou melhor assim? Não notei diferença com a Não? câmera. Ah, Pra então mim, vou não. deixar apagada. Minha dúvida era se ficar muito Não, eu escuro. tô te vendo Vamos botar normal. Só aqui. se tiver pra eles. Pra mim, tá ok. Tá. Ativação pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma ativação emocional, um desconforto, uma angústia, pode ser uma ativação física. Nos primeiros Uhum. módulos que eu fiz, eu tive muita ativação de sinusite, sintomas de sinusite, Sim. independente da época do ano, verão, inverno, E né? você acha que Então, eu vou por como? ah, Assim, não sei que toda atacada. então, mas nós não estamos falando que vocês vão ficar aqui e vão ficar doentes, tá? Não. Então, assim, busquem um lugar confortável, tranquilo, para poderem escutar o que a gente está falando, né? Não é isso, é só um reconhecimento mesmo. E a gente vai Uhum. falar de trauma associado a um tema muito maravilhoso, né? Ah, eu gosto. Eu sou suspeita, eu gosto. Eu e a Ana, a gente já se conhece há muito tempo, a gente já teve uma relação muito próxima, profissional. E a Uhum. gente conhece muito bem as nossas histórias, né? E a dependência emocional é um dos elos, né, que une a nossa história. Eu acho super importante, Ana, começar essa live Uhum. registrando a gratidão que eu tenho por esse tema. Porque ele é parte, ele não me define, né? Hoje ele não me define, mas ele é parte importante, fundamental da minha história de ter me tornado quem eu sou hoje. Só foi possível estar aqui porque teve isso, né? E só foi possível estar aqui porque antes de nós outros viveram isso. Exatamente. Então, primeiro eu briguei com isso, até poder aprender a acolher, a amar e a agradecer, né? Porque a princípio, quando a gente fala o tema parece muito ruim, né? Mas muito das nossas coisas incríveis também vieram disso. Eu acho que, pelo menos, eu reconheci em mim, a maioria delas vieram desse lugar de dor, né? Essa potência que eu sinto hoje no meu corpo e que eu consigo passar adiante, né? Você também, mãe, né? Assim como Sim, eu. E o que a gente consegue dessa essa força, né? Essa mãe guerreira que somos, né? De dar esse exemplo também para as nossas filhas, mas um guerreira hoje não mais num lugar de não descansar, né? O guerreira não mais no lugar de querer ter controle o tempo inteiro, de querer cuidar de todo mundo, mas hoje num lugar de paz, de tranquilidade, de poder descansar e mostrar a vulnerabilidade para elas também. acho que a gente nunca vai deixar de ser leoa, né? Não, De proteger as nossas crias, mas eu acho que a gente vai não, aprendendo a definir os lugares e sim. a potencializar a autonomia, né? Que eu Uhum, acho que é o oposto do que a gente tanto fala de dependência. Ninguém nasce dependente, mas a gente chega em ambientes com dinâmicas dependentes. Isso não é uma uhum, escolha, né? não. Quando a gente nasce, a gente não escolhe isso. Está ali, está pronto. Então é muito anterior a nós, se repete por dinâmica existente, mas acontece na relação e talvez a gente possa até dizer de forma transgeracional, o trauma transgeracional, né? Justamente quando a gente olha para o sistêmico, então falando um pouquinho desse olhar sistêmico, a gente fala na constelação muito da lealdade sistêmica, né? Então, tanto a lealdade, tem uma fala também do Bert na teoria, que fala do amor cego, né? Então, eu olho para os meus pais quando criança, e eu olho com amor, num lugar, assim, muito genuíno mesmo, de eu preciso cuidar da minha mãe, a minha mãe precisa de mim, eu preciso cuidar do meu pai, né? E naquele lugar de criança, onde não só eu ali me vi maior do que os meus pais, no sentido de que eu posso salvá-los, né, eu cuidar deles, mas os cuidadores, com tudo que vivenciaram, com todos os traumas, né, porque além dos papéis de pai e mãe, são homens e mulheres que viveram suas histórias, né? E que a partir disso
deram para a gente aquilo que tinham, né? E a gente começa, a partir desse olhar mais profundo, mais sistêmico, um processo de autoconhecimento, a conseguir honrar também esses pais, né? E esse lugar. E aí, aproveitando, só para pegar esse gancho, eu quero também falar de mim. A gente falou, né, desse início também da gente se apresentar com esse olhar. Então, eu sou Ana Paula, filha de Wagner e Silvana, mãe da Júlia, sou terapeuta. Eu sou no sentido de exerço essa atividade, mas o que eu sou está muito além disso. E hoje eu estou aqui nesse lugar com o coraçãozinho transbordando de poder estar aqui com você, feliz da gente poder falar disso. Eu quero que você se apresente aí do seu jeitinho também, falar um pouquinho de você para a gente já deslanchar de vez, né? Eu Senão a queria, gente passa essa parte. eu queria muito que você falasse desse olhar sistêmico. Foi o último ponto que eu coloquei no script, foi o primeiro que veio. Porque eu acho lindo esse entrelaçamento. Eu fui muito engessada durante meus primeiros anos da minha formação, você sabe, eu já te contei isso. E a partir do momento que eu fui abrindo e fui incorporando, fui trazendo mais para essa tapeçaria, começou a fazer muito sentido encontrar no sistêmico as camadas que o trauma não respondia, né? Pelo menos não nessa linguagem. Sim. Então, eu sou Bruna, filha do Ivan e da Cláudia, mãe da Duda, mãe de 5 pets. Ruídos Ah, que vocês ouvirem por aqui, porque a sala tá cheia de peludos, pode acontecer. é. Psicóloga, terapeuta e hoje mentora, né? Avançando aí, Uhum. buscando servir cada vez mais pessoas. Palavras que, como você disse, são muito pouco sobre nós, mas são Sim, formas de a gente estar e servir o mundo e as pessoas, né? Porque é para isso que a gente exato. está aqui. O propósito é servir a vida, né? É desse lugar. Por que que eu queria tanto que você falasse sobre isso? Uhum. Porque é exatamente nessa relação com os pais que o processo, com os cuidadores, vamos botar assim, né? Mas com Uhum. os pais, na grande maioria das vezes, que o processo do trauma do desenvolvimento acontece. Então, já vamos começar a trazer aqui um pouquinho do conceito de trauma. Eu não sei se todo mundo que vai assistir, mesmo que não esteja aqui, a live vai ficar Vai, gravada, né? vai ficar gravado. Sabe, né, o que que é o trauma. E eu vejo no dia a dia e vejo conversando com as pessoas que é muito comum as pessoas falarem assim: "Ah, eu tenho trauma disso, eu tenho trauma de cachorro, eu sou traumatizada Uhum. com isso". E o trauma vai muito além disso, né? Eu já cheguei a receber pessoas no consultório: "Ah, eu tenho trauma de gente, eu tenho ranço de gente". Não E sabe que também, exatamente. de alguma forma, está nesse lugar, né? Mas não deixa de ser, né? Não deixa de É, ser. sim. É É, também, é também. também. Mas não É, é natural, também. né? É sintoma. Então, acho que poder Sim. entender, ter um pouco de noção do trauma, pelo menos dentro do que a gente quer focar aqui, né? Pode ser que hajam várias outras teorias, mas dentro do que a gente quer focar aqui, tanto Ana quanto eu, a gente tem abordagens, né, em comum, Escolas parecidas, né? psicotrauma, experiência somática, né? Então, são linhas, são teorias que dão um contorno aqui para o que a gente faz, para o que a gente enxerga, né? De Sim. forma alguma, a gente quer gerar polêmica, Uhum. mas trazer aí um norte, uma referência. Então, existe trauma e existe traumatização. E também existe trauma de choque e trauma de desenvolvimento. Eu acho importante a gente definir isso para quem está chegando e está assistindo a gente. Né? De uma Trauma, forma mais simples, né? Mas é bom a gente sim, explicar sim. assim. Né? O que, que a gente entende aqui quando a gente citar o que, que a gente entende como trauma? E muitas vezes o trauma é a palavra utilizada até para fazer referência à traumatização, mas não é a mesma coisa. Trauma é o evento. Não significa que o fato de uma pessoa passar por um evento traumático, ela vai ficar traumatizada. O trauma, como diz a Aliana Cecília, trauma é ordinário da vida, né? Ele acontece na natureza e é o que nos permite desenvolver a resiliência. A traumatização, não. A traumatização, ela faz referência a uma paralisação, ao fluxo da vida que ficou interrompido, né? Aquilo que não se completou. Dentro da experiência somática, até a gente fala mais do trauma de choque, né? E tem, o trauma de desenvolvimento vem sendo desenvolvido depois, né? Então, o que é trauma de choque pra gente? Trauma de choque é um evento único, um episódio único de grande impacto, né? Então, um acidente,
uma violência, um abuso, né? Situações de um episódio único de alta intensidade. O trauma de desenvolvimento, não. Ele não depende de um episódio único. O trauma de desenvolvimento, como o próprio nome diz, acontece ao longo do desenvolvimento, exposto a vários episódios. E geralmente nas Uhum. pessoas, na relação com as pessoas de vínculo, Sim. né? Por isso que a gente diz que trauma de desenvolvimento, problema de relacionamento. E aquela outra frase que eu gosto também, que é na relação a gente adoece, na relação a gente se cura. A gente se Não cura. necessariamente na mesma, que é importante Sim, sim. ressaltar. Né? E o processo terapêutico, a relação terapêutica, ela é uma relação que te oferece a possibilidade da reparação e da reparentalização, né? Por isso que a gente fala que braço quebrado no hospital, dedo cortado, a gente consegue cuidar em casa. E não tem Uhum. como falar da dependência emocional como algo que a gente cuide em casa. Algo que a Não, gente não tem supere em como. casa. E é um lugar muito sensível, né, Bru? Porque por mais que a gente tenha vontade, às vezes eu vou falar um pouquinho assim do que a minha mãe me conta, né, da história dela. Ela fez terapia em alguns momentos, mas lá atrás, anos, né, anteriores, mais ou menos na década que eu nasci em 85, então eu acho que desde aí ela já estava nesse processo de autoconhecimento dela, mas muito através da leitura, assim. Ela teve momentos em que ela, sim, foi para um processo terapêutico, mas ela buscava muito esse caminho, mais ela com os livros ali. Surtiu efeito? Sim, abriu ali a consciência, né? Então, pode ser que através, hoje em dia, e aí até trazendo um pouco dessa referência que a gente está vivendo hoje, né, do digital. Então, hoje no digital, a gente tem muitos, como essa live, como, né, outros meios aí de comunicação também disponíveis para que as pessoas tenham essa consciência. Então, hoje é um recurso que lá atrás não se tinha. É diferente, às vezes, de você ler um livro, porque depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que lê o livro e se conecta muito bem. Tem pessoa que é mais auditiva, precisa ouvir, precisa ver, enfim. Então, hoje a gente tem muito mais recurso, né, do que, por exemplo, dando exemplo da minha mãe, ela tinha lá atrás. E, a partir do momento que a gente tem essa consciência de tipo, ok, entendi, eu acredito que eu estou vivendo uma relação, seja afetiva, de trabalho, né, de dependência emocional, e tenta caminhos através, né, do que tem, sem um recurso terapêutico, de tentar trilhar esse caminho sozinha. É possível? Mais ou menos, eu acho que chega Em que camadas do processo, camada? Isso quer dizer, em que camada? tem camadas do processo, você consegue ficar mais na superfície. Quando você tem que ir mais a fundo, realmente lá na gênese do negócio, né, lá na raiz do trauma de desenvolvimento, você precisa ir com a mão de um terapeuta, a mão de alguém que tenha recursos para te auxiliar, né, nesse processo. Eu tenho certa dificuldade para acreditar que dá para ir sozinho num processo de cura, se a gente pensar isso como algo acabado. Porque não Sim. existe estado acabado da cura, né? Enquanto vivos Não, inacabados. Então a não, gente vai se curando ao longo do processo. O fato de eu e você hoje termos uma faculdade, sermos terapeutas, de, né, ter especializações e tudo mais, não faz de nós curadas. O que fez de nós, o que fez a gente entrar num processo de cura foi muito mais os processos terapêuticos que a gente viveu, os aprofundamentos, os contatos que a gente tomou com isso, do que propriamente saber da teoria. não, Então total. eu faço essa ressalva porque por anos eu estudei, eu dediquei a minha faculdade a isso, eu entrei com esse tema na faculdade, porque era a história da minha vida. Eu não tinha muita consciência quando eu escolhi, né? Mas ao longo do caminho eu entendi. Então, assim, eu tinha aquela saga para entender o porquê que o amor não era suficiente. Os meus primeiros projetos de pesquisa foi o quê? Foi dependência química. Eu Por queria que será, entender né? a relação Por de que será? dependência, que na minha família estava ligado ao alcoolismo, não é exclusivo só de dependência química, a gente sabe, né? Mas na minha estava. Então, assim, eu tinha uma ânsia, mas uma ânsia tão grande para acreditar que era possível, sabe? Que tinha Uhum. tratamento, que não era algo fechado, rígido, que não era uma sentença, na verdade, né?
Eu só fui entender isso anos mais tarde, mas eu perdi o meu avô para bebida. Ele escolheu beber até morrer. Né? Então, para mim, na história, aquele significado de sentença era muito forte. E eu fui buscar uma resposta nova. No meio do caminho, eu entendi que não era bem assim, né? Eu fui descobrindo outras coisas. E olha que coisa doida. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu era a Nossa, caçulinha da minha turma, a maior de né, tamanho, mas a também. caçulinha. Hã? Bem novinha, né? Você entrou também na Super, faculdade. não tinha nem 18, eu não tinha terminado o terceiro, eu fiz vestibular antes de São formar, e assim, muitas ativações, né? Quando entra muitas. assim, novinha. Toda uma história precoce, né? Porque Uhum. eu não fiz um pré, depois eu fiz um teste, passei, então adiantei muito. Que não resolveu muito também, né? Mais à frente a gente acaba aceitando a linha do Entendendo. tempo. Não tem É. jeito, a vida é assim, né? Mas entrei muito novinha. Então, ali eu aprendi um monte de coisa. Eu sempre fui uma aluna muito dedicada, eu sempre estudei, absorvi muita informação, me formei, participei de grupos, atendi muita gente. A minha monografia, meu TCC, adivinha do que é o tema dele? É lindo, é um filho que eu carrego, tá? Ele nasceu nas madrugadas, porque minha filha tinha 1 ano, né? Então eu fui escrevendo ele todo de madrugada. Dependência versus liberdade. Dependência química versus liberdade, né? Então, eu acompanhei um caso clínico de um cliente durante 1 ano. Não existia tecnologia, não tinha celular, era aquele gravadorzinho de fita igual de repórter. Eu tinha que transcrever todas as fitas. Nossa. 1 ano estudando, né? Ele autorizou, óbvio, fez todo o protocolo. E eu Uhum. fui me afundar ali para encontrar essa resposta da liberdade, né? Se era possível encontrar liberdade diante da dependência. Claro que na perspectiva da abordagem que eu atendia, que é a fenomenologia. Estudei tudo isso, me formei, participei de grupos, atendi em clínicas de recuperação, né? Tudo isso. Uhum. Tudo isso. E de forma consciente estava tentando salvar quem, né? Saí da faculdade, me inseri no mercado de trabalho e entrei num relacionamento com dependente químico e parecia que eu nunca tinha estudado nada. Né? Eu estava ali na teoria, mas o alecrim dourado aqui não conseguia reconhecer a codependência. Eu fui reconhecer no corpo sentido no meio do processo. E eu já sabia para os outros. Uhum. Então, é Uhum. muito mais do que saber, por isso que eu defendo. É claro que tomar a consciência, ter o conhecimento é o primeiro passo. Mas ele não pode, não tem condições dele ser o único passo. Não. Porque o trauma, antes de ser psicológico, ele é fisiológico. Ele está no corpo, né? E esse foi um diferencial que, quando eu comecei a estudar, que marcou minha carreira. E deve estar marcando a sua também. Nossa, muito, né? De todas as formas. Eu Gravado não, em cada partezinha do meu corpo. eu não quero fazer aqui de forma nenhuma crítica, nenhuma abordagem, nem nada, mas o que, quando a gente se torna terapeuta de trauma, a gente entende que a camada do cognitivo, ela é muito rasa para uma ressignificação profunda. A ressignificação só acontece, de fato, quando você acessa outras camadas, né? As camadas do Uhum. sentido, do integrar, né? Do poder reconhecer isso no corpo, porque muita coisa nem está consciente para nós. Então, se Então, você está só no cognitivo, você é capaz de contar a sua história de trauma, mas os uhum. comportamentos reincidem, né? Por isso que não é incomum, né? Até na clínica mesmo, que a gente está atendendo um cliente, e aí quando você começa a se aprofundar nessas questões mais conectada com o corpo, com a emoção, com o sentimento, atrelado àquele trauma que para ele só está aqui, aí já começa realmente ele querer fugir do processo terapêutico, às vezes cancela, às vezes fala que, não Falta, quero, não esquece, quero mais, porque é um processo dolorido tô sem mesmo. dinheiro, não posso Eu continuar. tô sem dinheiro. E a Sim. gente, como terapeuta, também tem que ir com esse olhar, né? Com esse manejo de vamos devagar aqui, né? Não é. A Cecília passou um vídeo, depois eu te mando, da Natália, aquela que faz vídeos engraçados, ela como terapeuta, e Ai, ela estava falando do legal pré-sal, né? no Instagram. E quando a gente quer chegar no pré-sal, enfim, você quer se aprofundar cada vez mais naquele processo, e não dá para fazer isso sozinho, né? Não dá. Então, o cliente também, ele precisa desse olhar nosso, que a gente já tem todas essas
mais do que abordagens que a gente estudou voltado ao corpo, mas as próprias vivências mesmo, né? Hoje é possível a gente falar de uma forma muito tranquila, como você falou lindamente um pouco da sua história, porque tem esse lugar de integração, né? Porque tem esse lugar de amor, de onde aquela frase que você falou, né, que me toca demais e se conecta muito com a minha história, né? Por que que o amor não é suficiente? Por que que o amor não foi suficiente, né, para salvar o meu avô? Por que o meu amor não foi suficiente para salvar o meu pai? E isso nos doeu muito, né? Uma vida inteira. Muito, sim, Mas é muito libertador poder falar disso sorrindo, falar disso com amor. sim. Foi necessário sentir, foi necessário tomar contato com a dor, às vezes Uhum, ainda é, mas foi muito libertador. E eu acho que talvez seja o maior senso de liberdade que eu tenha sentido de todo o processo de dependência, codependência, que eu quero falar até um pouquinho além sobre essa coisa do apego, que é você poder integrar isso na sua história e entender. Eu acho que essa palavra vai ser tocante para você também, que foi suficiente. sim, é. Eu entendi essa palavra esse ano de 2024. Foi Foi suficiente. suficiente. É de um lugar muito, muito sistêmico mesmo, né? Assim, muito de alma, muito profundo, né? Foi Eu só, suficiente. eu só pude entender essa palavra profundamente e vir para esse lugar da adulta. A Ju me mandou na caixinha de ontem feridas emocionais, Ju, e Uhum, essa live vai falar disso. Só foi possível sair da prisão que era a ferida emocional da criança que não recebeu o suficiente uhum, e vir para adulta quando eu pude reconhecer que sim, tudo foi suficiente. Porque a gente não fala de completude, porque isso não existe. Mas reconhecer o suficiente liberta e cura. Né? É um processo, mas liberta e cura. O que eu queria falar dessa coisa do apego, que eu acho que é importante para a gente poder entrelaçar com a dependência e o uhum, trauma, é que não tem como pensar em dependência emocional sem pensar no trauma, porque ela é uma condição sintomática de um trauma. Ela é uma dinâmica, é, um padrão cronificado de resposta para a vida. Né? Então, se sim, a gente pensar que tudo começa no relacionamento, né? A gente começa a escrever nossa história na gestação. E aí a gente chega no mundo, né? Então, internamente ali, né, no útero, a gente tem uma percepção, a gente tem... Somos muito precoces, né? Ali a uhum, gente não tem estrutura, ali a gente não tem musculatura, a gente não tem condições nem físicas de receber grandes desafios. Então, o enfrentamento da mãe ele vai ser muito importante ali. Os traumas gestacionais, eles são muito... Eles dão muito spoiler pra gente, assim, na vida adulta, né? De quando eles muito, né? aparecem. Porque ali no útero o bebê não pode chorar, ali no bebê ele não pode correr, ele não pode Uhum. lutar, ele não pode engajar, ele não pode nada, né? E Só ele sobra ali um sistema de congelamento para ele, que é o sistema tem, dorsal, de imobilidade, né? Que são formas dele poder se defender dos ataques daquela ansiedade difusa que atravessa a placenta através da química do corpo da mãe. Né? Por uhum, isso se fala da importância, né, da gestação. E aí, quando da ele chega gestação no ser mundo, tranquila, né? Que muitas vezes não é. Às vezes a gestação vem cheia de desafios, inclusive quando a gente está falando dessa questão geracional, né? Enfim, da nossa mãe já trazer essa dinâmica de dependência emocional e a gente já sentir isso no útero da nossa mãe, já né? começar ali o primeiro contato, né? Sim, sim. E olha, ali é 30% da formação da segurança, porque 70% acontece quando o bebê chega no mundo, quando ele é apresentado ao mundo e aos seus cuidadores. Então, Uhum, o resto do processo gestacional é na placenta do vínculo, né? sim. A partir do cuidado com os pais. E o bebê humano, ele é o que nasce mais despreparado, mais imaturo. Né? Você vê vários bichinhos na natureza aí, já cai, já tá levantando, tá mamando. Não, o bebê humano, ele é totalmente dependente. Dependente. A gente chega no mundo numa condição de dependência biológica.
de sobrevivência, né? Sim. Então, O Gabo fala, né? Desculpa te interromper. A criança, ela sobrevive a ficar sem comer, mas ela não sobrevive sem ficar sem o amor, né, dos cuidadores ali, sem o calor, né, sem essa corregulação dos seus cuidadores. Né? a gente vai falar de trauma sempre que a gente tiver uma ameaça à vida e uma ameaça ao amor, né? Sim. Porque eu acho que, em última instância, toda espécie precisa ser amada, busca ser amada. De uma forma ou de outra, de maneiras distorcidas, através do poder, seja lá como for, todo ser humano busca ser amado. Então, uma criança que ela até tolera, né, alguma negligência, alguma falta de cuidado, mas uma criança não sobrevive se ela for só cuidada, por exemplo, na fisiologia, atendida nas suas necessidades e ela não tiver pelo menos 30% de afeto. É o tal do suficiente, é o mínimo necessário para a sobrevivência. Então, pensando nessa condição biológica, quando a gente fala dessa negligência da necessidade não atendida, a gente tem uma ameaça real à vida, mas quando a gente fala da ameaça ao afeto, num senso primitivo, se a gente pensar na natureza, por exemplo, um animalzinho que ele é abandonado, rejeitado do seu bando, ele sofre uma ameaça à vida. Então, alguém que não recebe afeto suficiente, segurança afetiva suficiente, no senso primitivo para ela, é mortal. E aí, uma criança que não recebeu um vínculo suficiente, né? Não recebeu. E aqui é um lugar que acho que a gente até tem que tomar cuidado, porque Eu não estava significa. sentindo isso daqui até para te falar também. Não Dá um pouquinho de significa. boia também. Não significa que os pais não amaram. Até porque eu não tenho dúvida do quanto eu fui e sou amada. E eu tenho certeza que você também. Sim. Então não é a falta do amor. Os pais dão a vida pelo filho. Eu não tenho dúvida que os meus pais morreriam por mim. Eu não tenho dúvida que eu morreria pela minha filha. E isso não significa que eu atendi tudo. Porque eu não tinha. Como eles também não tiveram. Então, acho importante a gente fazer essa diferenciação para que possa ser entendido que não é sobre a intenção do outro. A gente sabe que tem várias situações no mundo aí de negligências severas, né, de vários problemas, mas não é disso que a gente está falando aqui. Eu acho que é sobre entender a percepção da criança, a inconsistência do que chega, né? Então, pais traumatizados, pais que viveram desafios, eles não vão ter corpo suficiente, talvez não vão ter sensibilidade suficiente para perceber a necessidade da criança. Né? Por exemplo, minha mãe foi mãe com 17 anos. Eu nem sei como ela deu conta de fazer tudo aquilo, sabe? Tudo que ela fez. E é por isso que a gente sabe que é O suficiente. cérebro estava Agora, sem informação ainda, né? Enfim, muito sim, longe. informação. Agora, eu imagino o quanto foi desesperador, porque quando eu tive minha filha, eu tinha ela, né? E eu imagino quanto foi desesperador para ela escutar cada choro meu sem saber se era fome, se era medo, se era, né, o que podia ser e tentar adivinhar aquilo, o que era, né? Então, às vezes não deixa de ser atendido porque o pai ou a mãe, o cuidador não quer, né? Às vezes o Sim, sistema não está está bem bem claro. codificado para poder perceber o que de fato a criança precisa. E um bebê, ele não tem cérebro, ele não tem corpinho para se regular sozinho. Né? Então, quando a gente fala de trauma, a gente fala de regulação, autorregulação, corregulação, né? Que é a capacidade de eu me regular sozinho, me regular na relação com o outro. O bebê, ele não consegue. Ele precisa do corpo do adulto, do cérebro do adulto, para que ele possa se corregular. Então, uma pessoa que está sempre na ansiedade, que está sempre com medo, que está sempre ativada, como é que ela vai corregular com uma criança de forma satisfatória para que ela entenda que não tem perigo? Não tem. Não Por tem. mais que queira, e a mãe, né, o pai, os cuidadores sempre querem. Estão fazendo algo, achando que estão fazendo de fato melhor, e estão fazendo com o melhor, com Com melhores intenções. todas as ferramentas, né, com tudo que eles têm. Só que muitas vezes, e aí o próprio processo de congelamento dos traumas que eles viveram também, sem sentir o corpo, sem o próprio processo de autoconhecimento, de entender, né, as projeções até que eu acabo fazendo no meu filho, enfim, são muitas coisas, né, que se a gente pegar aqui, Mais umas 3 vai, horas. no mínimo, né?
a gente falar, né, da teoria do apego, enfim, A vai longe teoria do também. apego, eu acho que ela é importante. Hoje aqui ela é importante, porque. Pelo menos dar uma Acho que deu, pincelada, assim, falar um pouquinho, acho que deu né? uma falhadinha. Opa, O teu tá ok pra mim. tá Meu tá ok? ok? Sim. Eu sei o que tinha sumido pra mim. Mas não sei se é a Tá. internet daqui ou daí. É importante a gente entender, porque a teoria do apego ela dá contorno para a gente entender vínculo, né? Então, existem algumas formas de apego, né, que o Bowlby fala, que acontece na relação com esses cuidadores. Então, de forma Uhum. bem sucinta, teoria do apego do Bowlby, Ju. John Bowlby, né? É isso? É. John Bowlby. Então, assim, muito sucintamente aqui, a gente tem 4 formas de apego, né? Mais comum a gente escutar 3, né? Mas que seria o apego seguro, o apego saudável, o Uhum. apego inseguro ou ansioso por agradar, o Uhum. apego evitativo Evitante. É. e o de desordem, né? Então, são formas. Esse apego saudável aqui deve ter algumas espécies no mundo assim, mas que eu não costumo ver muito. O saudável é um. Não é no sentido de completude, né? É de ter uma É um apego dinâmica. seguro, né, que ele fala. Assim, né? Não é Ah, uma coisa assim no sentido perfeito da palavra, né? Um apego uhum. modelo, mas é um apego com um contorno mais seguro em relação ao quanto é patológico os outros, né? As outras Sim, formas de sim. apego. O que a gente talvez vá abordar mais diretamente aqui é o apego inseguro. Eu acho muito difícil falar de dependência emocional sem falar do apego inseguro, né? Da ansiedade por agradar. Então, à medida em que a gente vai crescendo na relação com os nossos cuidadores, se esse sistema, né, de suprir essas necessidades emocionais, ele fica falho, ele gera um senso de insegurança. Uhum. E aí essa criança não vai conseguir se sentir amada o suficiente, né? Não é que não foi dado, não se sente amada o suficiente, provocando a ruptura. Por isso que faz parte do trauma de desenvolvimento, né? Porque ele acontece no relacionamento. Então, uma vez eu sou atendida, outra vez eu não sou atendida, depois eu não sou Uhum. atendida de novo, não sou atendida de novo. E aí entra um desespero de o que eu tenho que fazer. Tem um vídeo na internet muito bonitinho. Você já viu aquele do bebê? Acho que a Cecília usa ele até. O do bebê que tá com o pai, se eu não me engano, com o Não, é um cuidador? bebê Não? que é uma pesquisa, na verdade, né? Que você começa a brincar com a criança, engajar com a criança, um bebezinho, a moça começa a engajar e de repente ela para, a mãe Ah, para. eu sei que ela Sabe fica aquele? séria. Aí a criança Isso. começa a chorar A fazer tudo desesperadamente. que ela Sim. fez Uhum. antes, né? Para trazer de volta aquele engajamento, né? Aquele olhar da mãe, até que ela Sim. chora, que ela não suporta. Né? E é isso que acontece com a criança, né? Que aconteceu com as nossas crianças e com todas as pessoas que passam por essa dinâmica. Essa inconsistência no processo de ser atendido dentro das suas necessidades emocionais fez com que você começasse a buscar fazer muito para se sentir Uhum. seguro. Por quê? Porque a insegurança afeta o senso de sobrevivência, é mortal. Tá. Então eu preciso fazer muito, eu preciso fazer muito. E quando eu acho uma fresta de atenção, eu preciso me agarrar, né? Uhum. Eu preciso me salvar. E aí, então, esse mesmo modelo que acontece, né, de apego inseguro, de uma ansiedade por agradar, porque agradando você existe, agradando, entre aspas, você se sente amado. E eu acho importante a gente entender o amado e o amor próprio, porque tem tanta gente falando de amor próprio, a gente fala, né, que tem que resgatar, resgatar. Uhum. Como é que você resgata o que você não experimentou? Eu não Esse é um respondo. cuidado que eu tenho com os clientes quando eles chegam no consultório, porque assim, vamos falar de amor próprio, todo mundo sabe a definição de amor próprio, mas aonde que ele Uhum. começa? É no espelho. É esse espelho dessa relação, a forma como eu sou amado pelos meus pais ou pelos meus cuidadores, que vai refletir para mim como eu vou me amar. Se eu não encontrei o suficiente, se foi inseguro para mim, como é que eu vou me dar Uhum. aquilo que eu não tenho referência? É. Por isso que quando a gente fala do olhar sistêmico, como você trouxe, né, essa fala, né, foi suficiente. E que junta muito com o que a gente busca, às vezes, em outras teorias e não consegue chegar nesse nível de profundidade, né? Falando
e também um pouquinho da teoria do apego, essa coisa da ansiedade por agradar, que a Liana fala lindamente, né, aquela frase, trauma de desenvolvimento é trauma de relacionamento. E, e isso é o relacionamento não só afetivo, são todos. Então, desde o meu chefe que naquele dia, naquela reunião, falou comigo de uma forma abusiva, muitas vezes, e eu não soube lidar com aquilo, desde o meu relacionamento, onde eu não consigo ser eu não consigo falar das minhas necessidades, eu não consigo nomear o que eu estou sentindo, porque eu não aprendi. Então, eu não consigo, e aí, justamente, onde a Liana acaba trazendo um pouco essa questão do relacionamento também, que a gente se fere em relação e se cura em relação, né? O relacionamento afetivo é muitas vezes um lugar que a gente acaba tendo muitos, o pessoal fala muito gatilho, né? Muitos gatilhos nessa questão, Começa mas também na pode relação ser. com os pais e vai para a relação com pares, né? Então é muito difícil você estar numa relação, seja ela casado, namorado, enfim, e você não conseguir colocar os seus limites, ter o seu espaço, né? Eu atendo, às vezes, pessoas que não conseguem, às vezes, ter o seu momento de autocuidado, de tipo, olha, eu vou fazer yoga, eu vou fazer uma aula de dança, eu vou fazer uma terapia, qualquer coisa, e que não está colocando, de fato, em risco a relação, mas para o outro, que também, provavelmente, tem um tipo de apego aí desorganizado, né, enfim, seguro, ou até evitante ali, né, dentro dos seus traumas, para ele acaba sendo como uma ameaça. Então, como assim? Você vai cuidar de você e não vai cuidar de mim? Porque já entrou dentro daquela dinâmica disfuncional da relação, né? Sim. Eu tenho comigo, Ana, que os pares, eles são combinados. Então, Magneticamente combinados. Né? Porque trauma é magnético, né? Então, dificilmente a pessoa com quem a gente vai se relacionar, ser ela um não mais vai ter. danadinho, você fala, não, é aquele ali. Exato, né? Inconscientemente não é aquele, né? Porque a gente vai atrair, né? Tudo em nós comunica isso, né? Mesmo que a gente Uhum, não abra a boca, isso comunica. E pensando nessa coisa do vínculo e do trauma, se a gente entender que ali no vínculo, né, nesses vínculos disfuncionais, feridos, insuficientes uhum, no sentido que a gente falou aqui, vão gerar rupturas emocionais, a gente já está falando de trauma de desenvolvimento. Se, se a gente entender que o que te tira do trauma é a capacidade de completar a resposta, né? Que é aquela coisa assim, né? Se a minha vida tem uma ameaça, eu vou sofrer uma ativação, então o meu corpo vai se armar para luta ou para fuga. Então, se eu uhum, fugir, eu vou me proteger, e quando eu chegar num estado de segurança, eu vou tremer, eu vou chorar, vou fazer o que eu precisar. Então, eu tenho uma resposta completa, eu não vou ficar traumatizada, porque eu pude liberar o meu sistema nervoso. Só que quando você mora com os leões, uhum. quando o maior desafio está nas mesmas pessoas que você ama e que você precisa de amor. E como você disse lá no começo, uma criança ama cegamente, por isso o amor é cego. Uma Sim. criança ama até as últimas consequências, como diz a Luísa, fica Uhum. muito difícil, né? Porque assim, você não sai do desafio, você está constantemente, 24 horas por dia, vivendo o desafio do ter, não ter, ser consistente, não ser. Essa Então, estrutura de aquela resposta, personalidade vai criando nesse lugar, né? Vai se exata, a personalidade. estruturando ali. Por isso, Uhum. personalidade dependente, né? Sim. Então, a sua resposta para aquilo, aquela que você aprendeu a ter, porque a resposta da dependência, ela nada mais é do que uma estratégia de sobrevivência. A criança, para sobreviver a essas ameaças, ela vai se apegar de forma a sobreviver e Uhum. repetir essa resposta sempre, porque aquilo intermitentemente garante a ela o existir, né? O olhar dos pais. Aí quando você vai para a vida e você começa a entrar em outros círculos sociais, você vai conhecer o amiguinho da escola, você vai frequentar, sei lá, os grupinhos religiosos, os Uhum. grupinhos do esporte, né? Você começa a avançar. E que jeito que você sabe funcionar? Do único jeito que você aprendeu.
Então, você vai com a sua dinâmica dependente para os grupos. Então, ela é uma resposta passada da infância, aconteceu lá, mas ela é presente porque ela está viva aqui. Então, você é adulto hoje, você continua vivendo relacionamentos de dependência emocional e às vezes você nem sabe, é porque não passou. Para o nosso corpo, que faz a gente manter essa dinâmica, significa que não teve não, a resposta não foi completa e não passou. Ou seja, você está vivendo no presente, você está conhecendo uma pessoa e você está funcionando com a resposta lá de trás. Então não tem uma adaptação para o presente. O processo terapêutico é muito disso, né? É de você estabelecer novos repertórios para que você possa, não é não sentir, é dar uma resposta adequada para a situação que está sendo vivida no presente, não uma resposta passada. Sim. Então, se a gente pensar em estratégia de sobrevivência como dependência e como apego, imagine. Cresci, cheguei na vida, encontrei uma pessoa que me dá aquilo parecido com aquilo que eu precisava dos meus Fala, eu cuidadores. O que quero. eu vou Já fazer? pega. Colete salva-vida. Agarro e não solto. Sim. Solto um pouquinho. Não, acho que dá para nadar. Não, tá meio fundo aqui. Seguro de novo. O que acontece nos relacionamentos? Larga, volta. Boa consciência, má Sim. consciência, né? Larga, volta. Largo, tento, não tenho repertório, não tenho musculatura suficiente. Eu preciso voltar. Por quê? Porque aquilo é condição de sobrevivência para mim. E é como se a pessoa saísse da sua vida e e levasse um pedaço de você, porque essa é a sensação no corpo. É como se Física, né? arrancasse uma parte sua e levasse também. E não é incomum que tenha crise de ansiedade, às vezes de pânico, enfim, nesses términos que acabam acontecendo justamente quando a pessoa ela já está assim num transbordo que ela já não aguenta mais, porque imagina, ser o salvador o tempo inteiro. Eu cuido, né, o tempo inteiro, eu deixo o que eu quero fazer, as minhas necessidades, deixo de ser quem eu sou, me modelo sempre ao outro, tudo isso vai sufocando. A pessoa consegue viver isso por um tempo, lógico, com somatizações, às vezes, que ela nem percebe que está relacionado a isso. Hoje, eu, por exemplo, diagnosticada com uma doença celíaca. O que é uma doença celíaca? É trauma instalado no corpo, né? Então, a gente vai descobrindo isso ao longo da vida, vai se transformando, inclusive, em doenças, né? Que a gente, às vezes, não associa. O Gabor fala, né, que acho que 98%, né, das doenças aí está relacionado de alguma forma com trauma, né? Toda doença física, ela tem um correlato emocional, né? Uhum, As de trauma, elas cronificam, né? Então tem as sim, camadas, mas isso aí também dá outra live, se a gente for entrar. dá. Pessoas, principalmente as codependentes, são muito doentes, são muito inflamadas, né? E já que eu vou trazer essa diferenciação pra gente, é só fechando essa parte de apego, para que as pessoas possam entender, né? Que às vezes eu não estou consciente, mas uma coisa que eu queria falar sobre isso é que a gente identifica mais rápido e mais fácil no relacionamento. No Uhum. relacionamento Então, amoroso. espelho que você falou, né? Porque ele gera mais desafio. Mas é bem importante a gente entender que aquele suprimento que vai chegar, né? Que a gente tanto Uhum, queria, daquele apego que faz a gente agarrar, também vai uhum. te trazer os maiores gatilhos, as maiores ausências. Tá. Na mesma pessoa que você atrair, que você entender que não, aqui eu tô a salvo porque vai me amar, vai te trazer os maiores É por desafios, isso que vai te fazer te incomoda sentir tanto, né? a ferida. Sim. Esse que é o lance do magnético, né? Ele é para completar a resposta. Todo o relacionamento, a aproximação, ele é uma oportunidade de você completar essa resposta. Então não vai vir pronto e nem perfeito, vai trazer exatamente aquilo que está diante da Uhum. tua Porque para dor. completar, sim. Eu me lembro que bom, todos os meus relacionamentos, que era o meu funcionamento, eles tiveram, né, essa camada tempo de eu entender. Mas, Uhum. assim, mais especificamente, quando eu comecei a estudar, foi super interessante quando eu vi qual que era a parte mais sensível que me conectava e que estava ligada à minha ferida de infância. Acho que cheguei até a te contar, né? Da coisa do abraço, daquilo que fazia Ah, referência sim. à Conta. segurança e o afeto. E o quanto que as ausências, as recaídas, elas me colocavam diante da ferida também, né? E isso se Uhum. repetiu nos outros de formas diferentes, com outros contextos que nem envolviam dependência literal, sabe? Direta, porque
É muito comum a gente ver falar no meio da dependência química, mas dependência emocional não é uma exclusividade de ambientes que têm dependência Dependência química. emocional é muito criativa, né? Vem de diversas formas. Quando você acha que não vem, lá vem, Não, né? você fala, não é possível. Aí na hora que você olha, você fala, ai, De não. novo. De novo. De novo. É, assim. E sabe o que chega muito pra mim também? Não sei se chega pra você. Ah, mas eu não percebo isso no meu relacionamento. Será que eu tenho? Né? Uhum. Porque às vezes até consegue ali ter um É o mais comum. relacionamento ali num nível mais saudável, ou de repente numa altura da vida, você, depois de sofrer em vários relacionamentos caóticos, Uhum. encontra ali um nível, né, mais saudável de poder se relacionar, o que não quer dizer que não vá ter esses traços, mas mais maduros, com mais consciência, conseguir chegar numa condição de construção, né? E é muito legal, principalmente, eu atendo vários casais, às vezes pais e filhos, quando ambos se comprometem a buscar para si, e buscando cada um para si, entregando e cuidando da relação. Mas eu tenho outros clientes também Muito que bonito. nesse outro contexto. E aí, você vai ver lá no trabalho, tá naquele trabalho, não consegue sair. Uhum. Quer fazer uma transição de carreira e não consegue. As pessoas não conseguem tomar decisões. Elas têm um apego em ficar ali ou um medo de sair. Assim Uhum. como nos relacionamentos, se eu terminar, será que eu vou ter outra pessoa? Eu vou ficar sozinho. O medo da Não vou, solidão é um eu não medo que vou achar permeia alguém. muito Aí esse vai, lugar de apego. vai colocando, né, as dificuldades. Ah, porque eu não vou Muitas conseguir achar objeções. alguém melhor, porque eu já estou velho para isso, porque aí fica, né, muitas, para justamente justificar o para que estar ali, né, naquele lugar. Está lendo a perguntinha da Ju? Ela tá, não é um comentário que ela fez aqui, né? Que linda. E assim, ela já desceu tantas camadas, ela é tão interessada e tão. Ela já falou que vai comprar os livros aqui, né? Mas agora ela já sabe que não adianta ficar só na camada do conhecimento. Então vá conhecer pra gente se deleitar. Ela escreveu aqui que é incrível analisar as dinâmicas assim tão tecnicamente, porque me olhando agora nas situações mais doloridas da dependência pelo que passei, é nítido o que estava passando. E como a gente não vê, né? A gente não vê. Eu não Ver. via. E quando eu vi, eu ainda não via. E Não, quando eu vi mais um pouco, eu não queria ver. Porque ainda a tem gente essas até coisas. hoje, assim, a gente às vezes conversa, né? Fala, meu, você não acredita, cara. Eu achei que, nossa, já tinha passado dessa, de repente veio uma Vem a coisa. vida te dá uma É, lapada e fala: tem sim. mais um pouquinho aqui, tem mais uma Só um coisinha que você tem a pouquinho, aprender mas bem aqui. diferente, né? Não, vem outra Vamos dar boa intensidade, bem diferente. notícia, né? Sim, você fica um tempo muito curto, né, comparado ao que já vivenciou, identificado com esse lugar, você consegue reconhecer de forma muito rápida. A codependência é uma coisa que você tem que cuidar todos os dias. É como se tem uma professora minha que falou uma vez, e eu até tenho o meu símbolo, de deixar algo que simbolize a sua codependência num lugar de muito amor, né, de muito respeito e integração, para que você olhe todos os dias para aquele objeto, aquela imagem, aquela foto, né, de repente de alguém, que também serve bem, e fala, tipo, quase que um eu vejo você, né, enfim, aquela coisa de realmente integrar e concordar com a história da forma que foi. A Dani, que você que me indicou a Dani Flieger, né? Do Foi, Terapia é dela mesmo Inteligente. que eu tô falando. Ah, é dela que você tá falando? Ah, É, mas vamos dar referência então, porque merece, né? Ela é muito incrível. Ela sim, tem um sim. caderninho do Voltei e eu sempre falo dela pros meus clientes. E eu Uhum. tenho comigo essa metáfora do caderninho do Voltei. Porque é super importante que as pessoas saibam que não existe cura no sentido de inexistência, né? A dependência fez e faz parte da nossa história. Ela não Uhum. governa o tempo todo. Mas Não. vez por outro, a gente vai ser surpreendido. Vez por outro, a gente vai ver recaídas, né? E eu acho que Uhum. essa é a beleza da vida, né? Que a gente poder fazer as descobertas, a gente poder evoluir, né? A gente tá aqui para Sim, isso, a gente total, veio para evoluir. total. Então, ter E essa tem um processo consciência faz. muito leve, né, Bruno? Não toda vez. Fala, nossa, mas por que eu tô fazendo isso de novo? Não, cara, tá tudo bem, né?
Ju tá falando aqui, o psicólogo ainda que arruma as próprias justificativas. Ju do céu, mas muitos. Por isso que a gente não fica psicólogo assim, bom, né? Terapeuta bom, só porque a gente estuda e tem uma, sabe, eu ia falando um palavrão aqui, sabe? Um monte de curso. A gente fica bom porque a gente estuda, vive e ressignifica. A gente se torna terapeuta melhor quando a gente se torna melhor como pessoa. Mas tem muito. Não dá pra gente negligenciar que no nosso meio tem muito. Eu acho que todas as profissões têm, né? As pessoas que acabam não tendo tanta consciência. Porque antes de ser profissional, a gente é humano. É isso que você está escrevendo aí. Né? Então, eu não consigo levar o meu cliente aonde eu não fui. Não tem como a gente acessar um lugar que a Nessa gente não foi. profundidade, não tem Não. como. Por isso que todo terapeuta tem terapeuta, porque a evolução é constante. A cura é um processo da vida inteira. Não é um estado acabado, é uma conquista. E aí, ao longo do tempo, por que autoconhecimento é poder? Porque à medida em que você reconhece esses padrões que a gente está falando hoje, você fala, putz, eu tenho isso aí. E agora? O que eu faço com isso? É que é sempre a pergunta, né? Que dá a fórmula As mágica aí. escolhas, né? A pílula, todo mundo quer a pílula, né? O que foi assim determinante no meu processo, teve um período que eu rompi com a psicologia, que eu desacreditei total, falando, cara, se eu tô vivendo isso aqui, eu não tô dando conta da minha vida, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Esse negócio não funciona, né? Porque eu tava assim, muito doente, muito jovem também, muito inexperiente ainda, imatura. E aí eu precisei ver a mola do fundo do poço para eu poder ceder, voltar para a terapia e no processo da terapia viver um resgate, me reencontrar para poder ser a terapeuta que eu sou hoje, para poder fazer essa trilha toda com as pessoas que eu faço. Então eu tenho muito gratidão à minha história, apesar de todos os desafios que eu vivi. Eu sou muito grata, porque foi exatamente por ter passado por tudo isso que eu voltei. Senão talvez eu estivesse lá na veterinária ainda, quando eu estava fugindo da psicologia, do chamado, né? Porque sim, eu fui fazer veterinária, eu fui tentar direito, eu, né, fui E tentar não sair do meu conecta, chamado. né? Quando é um chamado de alma, você pode até ir batendo cabeça em outras áreas, mas uma hora chega. Não porque eu não amasse bichos ou porque eu não achasse que eu pudesse ser uma boa veterinária, mas porque não era o meu caminho, né? E nenhum caminho de fuga ele vai prosperar, ele vai perseverar. Então, foi na veterinária que eu fui resgatada. Porque ali eu não tinha obrigação de ser psicóloga, eu estava cuidando de bicho. Então, na relação com os meus colegas, eu comecei a ter alguma demanda e foi despertando de novo em mim a terapeuta. E eu me lembro que foi muito emocionante o dia que eu fui me despedir deles no final do primeiro ano, assim. Foi um momento de muito choro, porque foi um resgate. Você E aí eu chegou a voltei fazer com um ano tudo. ainda de Hã? veterinária. Fez um ano de Fiz um veterinária. Um ano, fiz ano. um ano inteiro. E aí foi assim, eu voltei com tudo. Aí mudei para Pouso Alegre, vim para cá. Então, assim, e são camadas que eu vivo até hoje, que todo mundo vai viver. Então, eu tô sempre buscando e entregando para poder entregar, né? E eu tenho consciência que isso vai ser sempre. Então, a tal da musculatura e do autoconhecimento te dá mais capacidade e poder de reconhecer e não ser refém disso. Então, se eu fiquei anos em relações complicadas, hoje eu fico muito menos tempo. Ah, vou falar assim, não, você chega, bate o olho e sabe? Não, né, gente? Porque ninguém chega namorando um psicólogo e relacionamento. Você São não vai com pessoas que se lupa, conhecem. fala, peraí, deixa eu dar uma olhadinha Não. aqui na festa. Mas a gente hoje é mais atenta a sinais, a gente fica menos tempo, né? Você consegue reconhecer mais fácil os padrões e ali você também tem escolha. Isso aqui vai ser uma condição de reparação porque é possível construir, ou aqui não é possível construir, estou repetindo a mesma dinâmica e eu preciso sair daqui. Aí é que tá. Aí também a gente vai com esse olhar, né? Esse olhar realmente desse lugar, de até, até onde eu posso ir nessa relação, né? O que que essa relação está a serviço para mim? Porque às vezes a gente ainda tem, de fato, uma camadinha dentro do nosso processo que a gente precisa olhar. E às vezes não é uma relação que você vai ficar anos nela, às vezes é algo rápido, né? Sim, ó, Mas rapidinho veio, passou, já vi, entregou o que precisava obrigada, entregar e foi. namastê, vai. Eu acho que o processo de saída das relações, eu recebi uma caixinha dessa também. O processo de saída das relações, ele tem um tempo, né? Um tempo de digerir, um tempo de aceitação, um tempo de entendimento. E eu acho que quando você passa por esse tempo com respeito,
né? Com respeito a Respeito total. você. Uhum. E a tal da concordância, É. que você explica melhor do que ninguém que é a tal da concordância, aí é possível a gente agradecer e reconhecer e colocar isso a serviço da vida de fato, né? Sim, Então, acho que cada relação que eu tive, eu posso ser grata a cada ciclo que eu vivi, porque hoje me permite entregar aqui. Eu nasci numa condição codependente, acho que você também, mas isso também. não tira de nós também a alternância para esse lugar de dependente. E já diferenciando, a gente tem ali a nomenclatura que a Dani Tá usa, dando que eu acho muito legal, licença, né? né? Uhum. E a gente também pode entender como dinâmica de comportamento, né? Vou falar da dinâmica de comportamento, e aí você fala da Dani, porque, né, É você bem é parceiro. aluna dela, eu acho que fala melhor do que ninguém. Mas a gente pode entender ambos, né, dependente e codependente, que são pessoas que vão trazer aquele comportamento de apego inseguro, que vão fazer tudo pelo outro, que passam pela camada da aprovação, né? Que buscam ser atendidos, mas na codependência a gente tem um plus, a gente tem um a mais. Porque o Uhum. dependente, ele faz isso e ele busca muito pela própria necessidade, né? Então, se a gente, Uhum. acho que talvez a metáfora mais clara seja da droga mesmo, né? Então, o Era. dependente ele tem todo aquele comportamento, é óbvio que é um comportamento mais na esfera infantil, mas ele busca aquele objeto em função do seu prazer. E aí tem várias camadas sobre isso. Ele busca na relação as suas necessidades atendidas, mas tem esse viés de ser para se atender pelo seu prazer. O codependente, ele tem tudo isso, mas ele passa por cima dele para atender a necessidade do outro. Uhum. Então, é o clássico salvador, né? Então, todas as vezes que você vai atender quadros de dependência emocional onde a gente tem codependente, principalmente mães, namoradas, Sim, esposas, né? Enfim, sim. são pessoas exaustas, cansadas, olhar Já, melancólico, já muito chega, eu não aguento adoecidas. mais. Não é? Tipo assim, eu não aguento mais. São pessoas que não Uhum. aguentam mais, mas não saem dali, não, Sim, não sim. solta, não larga o osso por nada, são sempre Uhum. sofredoras. Se ela não fizer, ninguém faz, né? Porque tem que ser ela, porque ela precisa salvar. E ela não se cuida, ela não tem tempo pra Uhum. ela nunca pode fazer nada, porque ela tá sempre atendendo o outro. E tá sempre irritada por isso, né? E sempre cansada por isso, Uhum. sempre inflamada. Todo processo de adoecimento, ele passa por uma questão inflamatória, seja ele somático no corpo, seja ele de transtornos mentais. Então, são pessoas que Uhum. vivem quadros de depressão, quadros de ansiedade, Não tem e outros, né? enxaqueca, muitas vezes, né? Tem Às uma vezes lista. até doenças autoimunes. É. Doenças Tem. autoimunes, né? Uhum. Cheque. Porque, né? Conheço a A gente pessoa. foi Quadro fundo. metabólico aqui tá. É. É isso. E aí, quando você pode reconhecer o lugar que você tá, o que não significa que não possa se alternar nas relações. Mas a Dani tem um jeito legal de falar disso também, reconhecendo a A Dani fala, dependência. na verdade, a Dani ela coloca tudo dentro da caixinha codependência, né? Isso. Então, a separação que ela fala, às vezes, para ficar mais claro, é o codependente passivo e o codependente ativo, que vai muito em linha com o que você falou, entre o dependente, então, o codependente passivo seria o dependente, que você explicou, e o codependente ativo seria o próprio codependente, que é aquele que cuida do outro como ele queria ser Exato. cuidado, né? Ele cuida do outro assim, ó, tô te mostrando como eu quero, viu? Tô esperando você fazer para Quem que é o mim. controlador? Quem somos, Pois né? é, pois é. Então, Codependente. assim, por trás, né, esse salvador, né, essa salvadora, tem essa sombra. Então, eu preciso estar controlando o tempo inteiro, né? Eu preciso estar tanto controlando tudo o que acontece ao meu redor, e às vezes esse controle, ele é tão forte que ele vai se transformando além do transtorno da codependência, né, porque é um transtorno, em outros também, como toque, né, e algumas outras coisas, além dessa questão somática que a gente falou. Então, é tão forte a ponto a pessoa ela não conseguir seguir a vida dela para poder ficar
controlando a vida do outro. Então, o codependente ativo é aquele que tem o carro e dá a chave para o dependente dirigir, é aquele que às vezes sustenta, né, o codependente passivo. Não, Passando um mas filme na minha cabeça aqui agora. não, mas foi só dessa vez. Tá numa Entendi. Não quer relação, ser mal todas, entrou na né? relação, já trocou o guarda-roupa da pessoa, já faz um monte de O que ela coisas, às vezes sem a come, o pessoa jeito que ela tem que pedir. viver. Nossa, sem a Eu tô, pessoa pedir. eu tô Não, mas olhando aqui. é o tempo, né? Eu vi Não, também. não é só o tempo, não. O Não? nosso script, É. o script que a gente fez, dá para fazer pelo menos mais 3 lives aqui, se o pessoal gostar, Então, tá? vamos já fechar com essa parte 1. Essa é a parte 1. É. Sabe uma coisa que me chocou muito quando eu me dei conta realmente da codependência? O tanto que nós somos desnecessários. O tanto que a gente dá conselho e palpite que não foi pedido e que a gente não Ninguém reconhece o perguntou. limite. Tipo, ninguém Ninguém perguntou. perguntou, O né, quanto que a cara? gente acha que o Cara, outro tem que emagrecer. foi Ai, só. minha mãe, tadinha, ela vai me matar se assistir essa live. Mas eu acho que ela não tá aqui. A minha mãe, um dia ela me perguntou isso, sabe? A gente tava conversando, e ela cozinha maravilhosamente bem, não tem quem não goste das Ah, coisas dela. vai comer essa comida mineira, é a melhor que tem, né? E assim, eu sou muito grata a ela, porque se um dia eu não atingir a obesidade, foi só o sobrepeso, foi graças a ela. Porque assim, como codependente, tive compulsões alimentares, né? Uhum. Fui workaholic, né? Temos isso. E aí ela tava fazendo lá não lembro que ela tava fazendo um bolo, alguma coisa assim. Ela falou assim: acho que vou fazer menor, porque senão a gente come muito. Eu sentada, ainda um tanto codependente também, Uhum. olhei pra ela, falei pra ela assim, mas a gente quem? Porque, né, a gente cuida só do nosso corpo, mas eu já estava cuidando da língua dela. E ela Sim, cuidando do peso dos outros. Então, olha a cadeia, né? E aí, o dia que ela bem falou de isso, quando eu leve, né? percebi o que Bem eu de falei leve. pra ela, me deu aquela caída de ficha. Eu falei, meu Deus, como eu sou desnecessária. E eu me lembrei de várias passagens. Eu me lembro, às vezes, de acordar, de estar assim namorando, tudo, acordar, de repente o relógio despertar. A pessoa já escutou o relógio despertando. Uhum. E eu, no meu desserviço, na minha desnecessidade, nesse lugar de controle, salvando o outro do atraso, que é um adulto e sabe o seu horário, Uhum. o relógio está despertando, você ouviu? Você não vai trabalhar? Você tem reunião hoje, Uhum. não tem? Onde chega, Se eu né? Onde a gente. Isso é assim. contar das minhas, Isso é muito leve. Então, eu tô falando assim de várias coisas que até a ficha foi sapato caindo. na pessoa eu já coloquei, pra você ter ideia, o nível. É bem assim. É bem Sabe, assim. sabe o que que aconteceu quando a consciência veio? Eu acho que a gente talvez até já possa pegar aqui um gancho para encerrar a parte 1 e abrir um É convite melhor, porque a gente já está indo. para a próxima. Aconteceu que quando eu tomei consciência, e aí eu já estava inserida no processo de cura, que é o que a gente, né, acompanha o nosso cliente no Uhum. processo terapêutico, aí veio primeiro a consciência, a dor. Hoje eu tô rindo, né? Mas na época eu não tava rindo quando caiu a ficha, eu me Não. senti super mal. A dor, podendo Uhum. sentir a dor e a insegurança que isso significa, você pode integrar, e integrando você pode dar um novo significado. O novo comportamento só vem depois do novo significado. Então, aí eu tinha capacidade suficiente, amor por mim o suficiente Uhum. para poder dizer não. Não, hoje eu não posso ir com você. Não, você pode ir ao médico sozinho. Não, você pode fazer isso. Não, entende? E eu me lembro até de me posicionar no relacionamento de uma maneira que a outra pessoa não fazia terapia, de uma maneira onde eu disse, olha, eu escolhi me cuidar, eu sei que não foi a sua escolha ainda, mas eu acho importante que você pense isso. Por quê? Porque vai chegar um ponto aqui que você vai sentir que você não é mais prioridade, vai achar que eu não te amo mais. E não é Uhum. sobre o quanto eu te amo, é sobre o quanto eu aprendi a me amar, né? Não é sobre você não ser importante, não ser prioridade. É sobre eu ter me tornado prioridade. Então, há uma inversão que gera um choque na relação se os dois não tiverem muito conscientes, né? É um É muito desafio. bonito. É um desafio. Você consegue, a partir do autoconhecimento, ficar confortável dentro desse desconforto, porque continua sendo difícil falar não, principalmente para algumas Continua. pessoas.
né? Como um filho, Você enfim. dá o passo É difícil. de falar, né? Mas não faz. Exatamente. Então, você consegue encontrar esse acolhimento interno a partir do seu processo de autoconhecimento, de falar, não, tá tudo bem, eu não preciso ter controle de tudo, né? Na constelação, falando ainda desse amor para a gente depois fechar, o amor cego, né? Então, o Bert, ele fala muito dessa questão dos lugares errados que muitas vezes a gente está, né? Então, uma vez que eu olho meu pai, minha mãe, o meu cuidador, como alguém que precisa ser cuidado, onde eu sou a pequena e o meu pai ou minha mãe é o grande, eu estou no lugar errado, porque eu acho que eu estou maior do que ele, né? Então eu olho ele com Autodesconhecido, né? arrogância, eu olho com ele com arrogância. E entendendo que, lógico, né, não foi só a gente como criança que se colocou nesse lugar, né, e foi o adulto que nos colocou, enfim, tudo que a gente já falou lá atrás. Como a gente acaba repetindo, então foi a primeira relação que a gente teve, a gente repete isso nas nossas relações afetivas. Então eu continuo olhando os meus relacionamentos desse lugar. E aí aqui não existe, diferente dos pais, onde os pais sim são grandes e eu sou pequena, no relacionamento somos iguais. Então, a partir do momento que eu tenho essa estrutura de codependente ativo, né, vamos colocar essa palavra para ficar mais fácil, eu acabo olhando, então, para o meu relacionamento como se eu tivesse que cuidar, mas, ao mesmo tempo, eu olho para ele também com essa arrogância. Então, não é incomum onde o relacionamento começa, né, com aquela coisa da intimidade, e com o tempo, a mulher muito nesse lugar de heroína, da própria codependência mesmo, começar a olhar o homem desse tamanho. Então, exclui o masculino, que isso também dá uma outra live que a gente Tá. faz nas próximas. Só que nós Então, já é falamos um umas lugar, 5. vai anotando aí. Então, tem muito o que falar desse assunto, ele é um assunto muito Inesgotável. importante, inesgotável. Porque tem muitos mapas também muito bacanas que olham para ele de forma diferente, como a gente trouxe aqui experiência somática, trouxe a teoria do apego, falou de constelação, enfim, são muitos lugares. E a gente quer trazer aos poucos aqui para vocês, né? Já vou deixar aqui de alguma forma o meu agradecimento a você, depois eu te passo a palavra aí para você encerrar, porque eu não sei qual é o time também do Instagram para salvar. Eu adorei. Estou já querendo muito fazer as próximas, já organizar isso com você. É um assunto que para a gente é muito fácil de falar, justamente desse lugar hoje de integração que a gente tem. Para mim não é pesado falar da minha história, muito pelo contrário, eu falo com muito amor, com muito. Cara, se eu conseguir, sabe, as pessoas que estão me ouvindo também conseguem, tem um lugar mais leve de viver Tem com isso, né? Eu coloquei na convite, minha né? página, eu coloquei o nome da minha página, Leveza que Transforma. Eu acredito muito nesse lugar, da gente passar por esse processo. Vai ser doloroso? Vai. Vai ter momentos que você vai querer fugir? Vai. Mas é possível você ir encontrando aos poucos esse caminho de viver mais leve, com quem você é na sua totalidade, sem precisar excluir nada da sua história. Obrigada, viu, Bruno? E tudo que você Uma honra, viu, fazer com exclui, né? você. Tudo que você exclui, você fica aqui, ó, preso. Querida, eu que te agradeço. Você abriu falando da heroína, e eu me lembro um dia, deve ter um ano ou dois, que você me mandou um áudio falando sobre essa coisa do feminino, né? Dessa diferença. E para mim ainda isso era muito novo, né? Ainda é em vários aspectos. E aí eu me dei conta de como que é distante e solitário ser super-heroína, dar conta de tudo. E ao mesmo tempo é um paradigma, porque toda a sua formação, toda aquela condição de apego te leva a buscar ser cada vez mais, para Uhum, poder se exatamente. sentir mais segura, né? Fazer muito. Então, só duas pessoas iguais e comuns podem construir uma relação, né? Então, isso para mim foi também uma das coisas muito libertadoras. E como você, eu acredito profundamente que é possível ser mais leve, porque eu vivo isso. Eu experimento isso,
né? Há alguns anos eu comecei a experimentar uma vida mais leve. Leve em todos os sentidos. Na possibilidade de viver relacionamentos mais leves, não perfeitos, mas momentos e relacionamentos mais leves. Viver um trabalho mais leve, né? Porque eu já adoeci trabalhando, né? Foi um lugar para mim, foi a parte mais fácil de fazer, que foi a compensação. Não foi Uhum. espontâneo. A carreira foi mais fácil, por quê? Porque foi uma compensação das outras coisas. E quando eu conheci o trauma, a palavra que eu descobri era esperança. Foi esperança e é esperança, né? Eu acredito e eu sinto a possibilidade todos os dias, né? Ai, Então, que lindo. é ressignificação o tempo inteiro. É um assunto que a gente ficaria aqui horas falando, né? Como você falou, o Instagram, não sei quanto tempo também que ele fica, porque nós ainda estamos aqui, né, aprendendo a mexer com essa ferramenta. Mas estar com você, trocar com você em qualquer condição que seja, de live, de vida, de focalização, de tudo, é sempre maravilhoso, sempre muito rico. Obrigada por Obrigada, tanto aqui, viu? obrigada, Obrigada mesmo. obrigada, obrigada a todos que estiveram aqui, todos que vão assistir depois a gravação. Agradeço vocês, a gente fica aqui com o compromisso de trazer cada vez mais informações, tanto na minha página, quanto na página da Bru, a gente vai deixar na descrição da gravação da live, né, tudo muito bonitinho, falando quais são os caminhos aí para encontrar, né, tanto a Bru quanto o que a Bru também está colocando hoje dentro dessa proposta profissional dela. E a gente está aqui já disponível para a próxima live e a gente deixa aqui a divulgação para vocês, quando que vai ser a próxima. Isso, a Ju tá deixando um Obrigada. agradecimento pra gente aqui. Obrigada, Ju. Obrigada, Obrigada, viu, sua Ju? linda. Obrigada, Ju, viu? a Ju é muito querida, ela tá sempre presente, ela é sempre muito motivada, ela traz pessoas. Obrigada, viu, querida? Obrigada mesmo. Obrigada, Beijo. Bru. Beijo, Um querida. beijo. Beijo, amor. Beijo. Tchau. Tchau.